Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula. Nós vamos falar um pouco sobre memória. Mas antes eu gostaria de ler o que está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em outra tradução, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E trazer na memória isto, é buscar o que está lá no passado, o que você vai precisar utilizar, o que você vai precisar aprender, conquistar. Você traz lá do passado o que está registrado, o que está memorizado, para que o algo novo aconteça. Então, quando eu estava estudando sobre memória, eu lembrei logo dessa palavra. Bom, a memória, ela é como uma musculatura, é como um treino muscular. Se você não treinar, a memória atrofia. E como a gente pode trabalhar a memória? Em quantidade e qualidade. Em quantidade, acontece o quê? O aumento da capacidade. Quando eu organizo informações sequenciais, informações de valor, que importam, eu trabalho a memória em quantidades. Eu vou dar um exemplo prático. Eu memorizo os livros da Bíblia. Quando eu memorizo os livros da Bíblia, eu entendo como acontece a divisão, Velho e Novo Testamento. Eu estou trabalhando a memória quantitativa. Bom, e na qualitativa, o nome é bem sugestivo, eu coloco informação de valor, informação de peso, para que eu guarde na memória o assunto em qualidade, mais profundo, conhecimento mais aprofundado do tema que eu escolhi para estudar. E nesse trabalho eu vou organizando, porque memória é ordem, memória é organização. Bom, e quando eu começo a entender e quando eu começo a aplicar, eu obviamente, no momento desse curso, a gente está aqui para isso, para compartilhar o que você precisa aplicar na vida do outro, ajudar o outro para que ele aprenda a ler e escrever. Esse é o objetivo do curso. Mas eu preciso trazer este assunto para vocês, porque em relação ao aprendizado, para a gente conquistar algo novo, para a gente ensinar, para que o outro aprenda o algo novo, porque ele não sabe ler e escrever, ele quer aprender a ler e escrever. O professor precisa ajudá-lo a guardar na memória. O pai, a mãe precisa ajudar a criança a guardar a memória. Porque para aprender, uma coisa é memória, outra coisa é o aprendizado. O aprendizado é ler e escrever. O que eu vou ler, como eu vou ler e como eu vou escrever. Você vai utilizar, quando a gente aprende isso, a gente utiliza os códigos. Nosso código é o alfabeto. O alfabeto é uma invenção humana, então eu preciso aprender. Se eu quero ler e escrever, se eu quero ensinar o outro a ler e escrever, eu preciso ajudá-lo a guardar na memória as informações que ele vai utilizar para o aprendizado e a consolidação da leitura e da escrita. Por isso, o ensino do mais simples para o mais complexo. Por isso, o ensino do mais simples para o mais complexo promove uma memorização mais organizada, sistemática e progressiva. É esse o conselho que eu trago neste curso. Procure entender que, do mais simples para o mais complexo, a organização acontece. O crescimento acontece. Você dá para o outro, fornece para o outro de uma forma
que ele consiga reter. E o passo a passo, do simples para o complexo, ele é melhor consolidado. Ele é melhor estruturado. Quando você fornece o pouco, aos poucos, você dá condição para o outro crescer. Você dá condição para a mente do outro, para a mente daquele que precisa e quer aprender a ler e escrever, se organize, porque memória é organização. E ele precisa colocar na memória o quê? O alfabeto, os sons das letras, as famílias silábicas. E você, professor, vai conduzir nesse crescimento, nesse aumento de complexidade, para que o outro domine o código e seja alfabetizado. Bom, e o conselho final para esta aula que eu dou para vocês: não rompa com a memória. Não hostilize a memória. A memória foi colocada por Deus na gente, no ser humano. Então, que você possa entender isso e não romper com a memória. Não abrir mão dessa capacidade que vai fazer você conquistar e vai fazer você ajudar o outro a conquistar. Na próxima aula nós vamos falar de pré-alfabetização. Você vai entender da importância da memorização na pré-alfabetização. Fique com Deus e até a próxima aula.